Glória a Deus. Usa-me, Senhor. Deus quer usar-nos nesta noite. Quantos querem ser usados por Deus? Queremos ser usados. Quantas vezes nós temos pedido a Deus nas nossas orações para sermos usados por Ele? Deus, Ele quer usar-nos. Basta nós abrirmos, darmos espaço para Deus usar as nossas vidas. Porque nós somos missionários. Eu até aqui abri uma hashtag. Somos todos missionários. Somos missionários para pregar o Evangelho de Cristo. Não existe ninguém aqui que possa dizer, eu não sei falar. Porque, como diz o profeta Jeremias, ele estava tentando fugir da sua responsabilidade. Ele disse assim, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas Deus, Ele disse para Jeremias que ele seria profeta das nações, que ele falaria as palavras do Senhor, e ele mostrou para Jeremias que ele vela pela palavra dele para cumprir. Então Deus, ele cumpre a palavra dele em nossas vidas. Então você tem um chamado, Deus tem um chamado para cada um de nós para fazer a obra missionária. Porque a obra missionária, como todos nós sabemos, ela não precisa ser fora do Brasil, não precisa ser fora de Minas Gerais ou fora de Belo Horizonte, ela pode ser dentro da sua própria casa. Então essa obra missionária que Deus tem nos chamado e nós vamos encará-la, vamos fazer com amor para a obra do Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui ouvir nossos irmãos que vão falar a respeito, de missões, vão louvar ao Senhor, a respeito de missões, vão adorar a Deus nesta noite, vão contar algum testemunho, testemunho de como você foi salvo, de como Jesus te chamou. Irmãos, não sei se vocês não sabem, mas o meu testemunho é o seguinte, eu fui chamado quando ainda era criança. Eu tinha 10 anos de idade, em 1990. Glória a Deus. O meu então, hoje cunhado, pastor Vitalino, ele é presidente da Assembleia de Deus lá no interior de Inaluque. Ele, com algumas professoras da escola dominical, fez evangelismo à tarde, no domingo. Olha a importância do evangelismo, olha a importância da escola dominical. Eles fizeram evangelismo depois da escola dominical, chamaram para um culto que aconteceria também à tarde na igreja. E eu, como qualquer menino, naquela época, não tinha internet. Como não tinha internet, a gente ficava soltando pipa. Soltando pipa, brincando de rolimã, aqueles de roça mesmo. E a gente brincava. E o pastor, ele não era pastor na época ainda, ele era apenas, eu acho que era evangelista. E ele encontrou eu, mais meus irmãos, brincando. Aí ele perguntou para mim assim, você quer conhecer meu amiguinho Jesus? Aí eu falei, mas vamos lá. Aí eu fui, numa tarde, a igreja já estava com as professoras já estavam lá postas, esperando as crianças que estavam sendo evangelizadas e trazidas para a igreja. E lá eu cheguei e lá eu ouvi a palavra do Senhor, ali me entreguei a Cristo. Naquela tarde ensolarada, muito especial. Então Deus, ele salva até mesmo na tenra idade. Deus, ele salva até mesmo ainda criança. Deus, ele salva, não importa a idade, Deus quer salvar. Aleluia. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, Deus quer salvar. Não importa se Deus, ele tem um plano para todos nós. Assim como ele chamou Jeremias, desde o ventre da sua mãe, Deus também tem chamado para você fazer a obra dele. Então, Deus, ele nos capacita para fazer a obra dele. Porque muitas vezes você se sente incapacitado, mas Deus, ele te capacita. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo, porque quando você ama as almas, quando você ama o Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que o amor lança fora todo medo. Então, se você ama, você não tem medo. Você enfrenta, você vai em frente,
servindo a Jesus, pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ver nossa irmã Raimunda, glória a Deus, trazendo aqui que Deus colocar no seu coração. Glória a Jesus. Depois a irmã Bia vai trazer aqui algo também da parte de Deus. Glória a Deus. Depois as crianças vão apresentar aí, né, um louvor, uma festa, irmã Maria. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos deixar Deus operar nesta noite, irmãos. Vamos abrir nosso coração. Vamos invocar, vamos glorificar o nosso Senhor com alegria, porque Deus é maravilhoso para fazer aquilo, aleluia, que você está necessitando. Então, creia que Deus tem um milagre para você nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, papai do Senhor. Amém. Mas eu fui batizada na Assembleia em 1990. Glória a Deus. Lá no Tempo Central. Mas eu já era crente da presbiteriana, sabe? Mas presbiteriana não é por eleição, ele já dava. Então eu mudei para aqui, né? Que não tinha presbiteriana. Então eu levei, me convidou para ir para a Assembleia. Aleluia. Aí eu tive que passar pelo batismo, porque a Assembleia que nasci já. Só prevenção, né? Amém. E então eu batizei 2 vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. A presbiteriana é jogadada, igual na igreja católica. O Senhor é bom, aleluia. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Nós estamos de pé, né? Todas as nossas famílias, e nós estamos nos pés de Jesus. Eu não preparei a palavra para me ler, então eu vou ler aqui em Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Nós somos um sobre todos, né? Nós temos que suportar uns aos outros, né? Ter paz uns com os outros, né? Saber entender os outros, compreender, né? Entendeu? Nós temos que ser exemplo. Onde nós estivermos, as pessoas veem em nós, né? Nós somos salvos na pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe? Nós temos que saber ouvir e entender as pessoas, né? Sim, Pai. Porque não adianta eu ir para a igreja, mas não dou testemunho onde eu moro, né? Ninguém sabe que eu sou crente, né? Então, nós temos que ter, primeiramente, né, união com os irmãos, né? Amar os irmãos. Glória a Deus. Que aí, através dos nossos testemunhos, nós estamos evangelizando também, né? Mas que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Louvado e agradecido. Irmã Bia vai trazer aqui um versículo. Glória a Jesus. Logo após as crianças. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, Pai do Senhor, amém? Amém. Vou deixar um versículo aqui para os irmãos que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16, que fala assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tampeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade para a cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Ó, irmãos, esse versículo fez meditar bastante, porque Deus enviou Jesus para salvar e nos livrar do pecado, da condenação. Mas não é porque a gente foi liberto por Cristo que pode fazer o que a gente bem entender.
A gente deve fazer aquilo que Cristo nos ensinou. Aleluia. E andar como ele andou. Não confunda a liberdade com libertinagem. Liberdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Deus, aleluia. Bendito é o nome do Irmãos, Senhor. para falar um pouquinho mais do meu testemunho, né? Ainda Bendito é o nome do Senhor. eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha Glória a Deus. 13 anos de idade. Glória a Deus. Aí fui batizado nas águas com 14 anos. Glória a Deus. Então, Deus ele tem chamada para a gente ainda desde novo. Né? Então, eu creio que Deus tem ainda muita chamada para fazer aqui nesta Em noite. nome de Jesus. E Ele já fez. Basta nós estarmos sempre atentos e responder ao chamado de Deus. Pastor Edinaldo, traz a palavra. Glória a Deus. Aleluia. A paz sobre a igreja, amém? Amém. Aleluia. Irmãos, o que vem no teu coração quando você lembra que aceitou a Cristo? Jesus. Você tem a mesma alegria hoje. Oh, glória. Você tem o mesmo prazer de estar na presença do Glória a Senhor. Deus. Você continua com o fim da salvação. Glória a Deus. Porque se o Senhor traz a nossa lembrança, irmãos, nessa noite, é porque o Senhor quer falar aos nossos corações algo. Glória. Pai. E nós devemos interrogar nós Meu mesmos. Deus. E você tem a resposta. Eu quero ler com os irmãos aqui
um versículo conhecido, João 8:32, é conhecida a igreja e muito falada, né? A nossa irmã Beatriz, ela falou sobre liberdade. E nós temos vivido dias no qual as pessoas têm falado muito em ser livre. E a liberdade que as pessoas têm dito hoje é que você pode, ou seja, escolher e andar, até sozinho, não importa. Né? E diz dessa forma, João 8:32, é conhecido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra é Jesus. Você conhece a palavra, e quando você conhece ela, você aplica em você. Você aplica essa palavra, porque não é somente conhecer. O conhecimento da verdade tem que trazer em nós transformação. Quando o Senhor diz que para Nicodemos, que Nicodemos deveria nascer de novo, Ele estava dizendo assim: olha, Nicodemos, você não precisa voltar no ventre da tua mãe, mas aqui dentro eu preciso de formar em você novos pensamentos, nova forma de agir, novos palavreados, abrir os teus olhos para uma nova visão, ou seja, fazer de novo um homem interior. Essa palavra faz isso. Ela tem feito isso em você, ela tem feito isso em mim. Essa palavra que muitas das vezes o pastor prega e é dita assim: olha, o pastor bateu. Não, o pastor não bate, irmãos. O pastor entrega a mensagem da cruz, irmãos. Ela é uma mensagem que muitas das vezes parece ser dura, né? Mas se você ler a palavra, né, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando foi julgado, ele foi trocado por um homicida. A Bíblia diz que fizeram uma coroa de espinho. Não estamos na noite de Santa Ceia, mas estamos numa noite, irmãos, ou numa manhã de Santa Ceia, mas estamos numa noite de reflexão. Imagina agora Jesus sendo zombado, coroa de espinho, algo batendo sobre a sua cabeça, ele sendo cuspido, sendo tirado as suas vestes, né, passando por toda essa humilhação, né, e por mim, por você, e por aqueles que estão lá fora. Eu posso dizer para os irmãos que diante de tudo isso, nos encontramos numa zona de conforto. Nos encontramos numa zona de conforto, onde a gente pode escolher vir uma vez na igreja por semana. Não estou criticando, irmãos, estou dizendo verdades, né? Onde eu posso escolher vir uma vez por semana e ainda murmurar quando aquilo que eu planejei durante a semana não deu certo. Falar: Deus, olha, isso aqui eu queria tanto, não deu certo, né? Mas o Senhor tem cuidado de tudo, irmãos. Amém. De tudo. Né? E a irmã disse sobre liberdade. Eu já vou retornar para o irmão, mas eu quero falar sobre isso. O que é liberdade para o irmão? O que é liberdade para a igreja? Porque para mim liberdade é escolher. É escolher. Você é livre para escolher. Você pode escolher a santidade ou o pecado. Você pode escolher estar com Deus ou amar o mundo. Mas a Bíblia diz que aquele que faz amizade com o mundo, ele constitui inimigo de Deus. Aquele que ama mais as coisas deste mundo, irmãos, do que as coisas de Deus, automaticamente ele está negando a sua fé. É dura, a palavra irmão, mas é uma verdade. O Senhor não vai levar meio crente para a igreja, o Senhor vai para o céu, o Senhor vai levar homens e mulheres lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E hoje é nos dada a oportunidade de nos entregar de verdade. Essa palavra traz liberdade, liberdade de escolha. O que você e eu tem escolhido? O que mais tem, né? Quando nós falamos aqui do Espírito Santo, quem mais está dominando sobre você? A carne ou o Espírito? Quem mais está dominando? A vontade de Deus ou a tua vontade? Liberdade, irmãos, é mais ou menos assim, olha, vamos dizer assim, quem não tem condição de dizer não para alguma coisa, ele é escravo dela.
É a Bíblia que diz. Podemos observar, irmãos, um exemplo aqui, não criticando ninguém. Imagina o cachaceiro contumaz, que todos os dias de manhã ele vai acordar o dono do boteco para abrir para ele tomar uma cachaça. E ele chega lá tremendo. Meu Deus. Ele tem condição de dizer não para o copo de pinga? Então ele é escravo dela. Se eu não tiver condição de dizer não para o pecado, eu sou escravo do pecado. Mas o Senhor já nos chamou. Se você conhece Jesus, aceita a palavra, deixa ela agir na sua vida, deixa ela mudar você. Deixa a palavra mudar você, irmão. Não é eu quem muda você, não é você quem muda você. Quem muda você é aceitar a palavra. Glória! E aceitar Jesus, irmãos, é exatamente isso. Aceitar a palavra de Deus como ela é. Porque a palavra de Deus, ela nos dá liberdade de escolha. E isso é para você e é para mim. Que Deus nos ajuda a nos separar de verdade. Ó Senhor, eu sei que os dias são difíceis, eu sei que lá fora há perdidos, né? Mas muitos, irmãos, precisam de se achar primeiro para encontrar os perdidos. Muitos estão caminhando, mas ele precisa se achar. Ele precisa se achar como? Achar a liberdade de poder escolher a vida ou a morte. Glória a Deus. Muitos estão caminhando, mas ele precisa de se achar. Quantos estão, irmãos, caminhando, mas ainda não se achou? Ele ainda não encontrou a liberdade de escolha. Ainda não tem o pleno conhecimento. E o conhecimento, irmãos, ele vai trazer em mim e você a transformação que nós precisamos. Aleluia! Essa liberdade, irmãos, é dizer não. E às vezes, irmãos, eu sou muito de brincar. Mas nós precisamos muitas das vezes parar e falar assim, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso olhar para mim com respeito às coisas de Deus. Porque o que Jesus passou, irmãos, não é brincadeira. Hoje nós podemos escolher. Eu vou ficar aqui a semana inteira, vou deixar o pastor Léo se virar a semana toda. Ele vai procurar alguém para poder auxiliar. Mas não é assim. Eu assumi uma responsabilidade um dia com a igreja. Eu disse, olha Senhor, eu estou me alistando do seu exército. Aleluia! E eu vou guerrear contra o reino das trevas. E se eu não me achar apto para guerrear contra o reino das trevas, irmão, eu não vou ser bem sucedido. Eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida quando eu aceitei a palavra. Eu tenho uma responsabilidade, exatamente isso. Você se alistou no exército. Não esqueça, irmão, que se você não estiver apto dentro do exército, você vai morrer na guerra. Eu vou morrer na guerra. Eu vou morrer na guerra, eu vou perecer, irmão. Nós estamos alistados no exército do Senhor. E o Senhor nos garante vitória nas minhas fraquezas. E eu, para mim alcançar os perdidos, eu preciso me achar. E como eu estou? Eu disse, o cachaceiro não tem condição de dizer não pelo copo de pinga. E eu tenho condição de dizer não pelo prato do adversário? Como eu estou? Nós precisamos questionar, irmãos, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Oh, Pai, aleluia! Glória a Deus. Agradecido seja o Vamos ver o Mago também com a oportunidade. Agora na Ruth, irmão, está louvando o Senhor. aleluia. Oh, Jesus! Deus Deus maravilhoso. Aleluia. Se Deus nos conceder mais oportunidade de estar dirigindo o culto, mas eu quero, assim, todo culto ter um irmão diferente, assim, com oportunidade, entendeu? Glória a Hoje Deus. teve esses aqui, no próximo culto vai ter outros, e assim sucessivamente. Graças a Deus. Possa nos conceder mais oportunidade, a gente fazer um trabalho bem especial, assim, bem dinâmico, para que todos possam participar e a gente fazer esse trabalho crescer cada vez mais na presença de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus, louvo a Deus pela oportunidade, irmãos, de estar na presença do Senhor, da minha família está comigo. Eu vou ler um texto aqui, vou ler um texto bastante conhecido pelos irmãos, vou ser bem sucinto na palavra. Creio que Deus já falou bastante no nosso coração, mas de referência ao culto de missão, Deus tem colocado no meu coração um texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 15, e verso do 1
Eu vou ler até o 6. Como os irmãos bem sabem esse versículo, se os irmãos não quiserem, não precisa abrir a Bíblia. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os que colhem e lançarão no fogo e ardem. Irmãos, essa passagem é bastante conhecida por todos nós, vem do próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui, ele estava ali de certa forma mostrando como seria a sistemática da missão da igreja na terra. Jesus Cristo, ele dá assim como exemplo, falando que ele é a verdadeira, e todos nós, os apóstolos, e até chegar nos dias de hoje, nós somos as varas. E algo interessante sobre a videira, irmãos, os irmãos provavelmente já devem ter visto como uma vinícola, onde tem várias videiras, várias parreiras. A árvore ela se estende por longa distância, ela vai indo, ela some de vista. E essa peculiaridade da videira, a árvore ela se estende a um longo caminho. E assim é o Evangelho. Quando nós percebemos a palavra de Deus, numa terra tão pequena e desértica, que Jesus Cristo vem em carne, promessa de Deus ali por intermédio aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó seu filho, chegando assim a descendência de Davi, e Jesus ali é tratado ali e mencionado como descendência de Davi, raiz de Davi. Então nós chegamos nos dias de hoje, assim como a videira ela permite essa árvore ela se estender ao longo caminho, a palavra do Senhor também é desta forma. E a missão nos alcançou e hoje nós estamos aqui. E nesse texto, irmão, bastante conhecido por nós todos, é de suma importância para que nós extraímos coisas interessantes do texto. A palavra fala que que Cristo é a videira e nós somos a vara. E toda aquela vara que é infrutífera, ela é arrancada para que aquelas varas que estão ali dê mais fruto. E o interessante, irmãos, na videira, assim como ele fala no final aqui no versículo 3, é que é lançada no fogo. A videira são pequenos galhos bem fininhos. E esses galhos, quando eles secam, ele traz infertilidade para a videira, ele traz doenças para demais videiras que estão boas. Então, irmãos, por isso que é necessário essa poda do Senhor no nosso meio. O nosso Senhor, todos os dias, Ele vem nos podando, vem nos limpando, através da Tua Palavra, para que sejamos necessários nos dar fruto. A Palavra do Senhor nos diz e nos ensina que nós somos chamados para dar fruto. Jesus Cristo não chamou, não pagou um preço, não morreu na cruz, para que nós sejamos uma simples vara de enfeite. Jesus Cristo não nos chamou nenhuma vara de enfeite. Contrapartida, essa vara frutífera que dá muitos frutos, tem aquela vara seca. Aquela vara seca, ela é boa para ser usada na roça como se fosse uma espécie de palha, para iniciar um grande chama, porque é uma vara fina, de fácil ignição, é fácil pegar fogo. Então, irmãos, nós precisamos, por intermédio de Deus, ser uma vara frutífera. Porque essa vara que seca se torna de palha, irmão, facilmente ela pega fogo. E Jesus Cristo, ele segue dizendo ali, irmãos, vou tentar ser mais rápido possível, porque o tempo já está bem corrido. A vara por si mesma não pode dar fruto. Irmãos, muitas vezes a gente tem esse medo de pregar a palavra, de falar do amor de Deus para o nosso colega de trabalho, para o nosso vizinho, para o nosso parente. Mas Jesus Cristo, ele nos ensina que o fruto não vem de mim. Não é necessário eu estar capacitado para pregar a palavra do Senhor. Porque assim como os irmãos já falaram aqui em outras oportunidades,
Jesus Cristo, ele nos separou desde o ventre da nossa mãe, então Ele vai usar a criança da mesma forma que Ele pode usar o adulto, da mesma forma que Ele pode usar o homem e a mulher. Então Jesus Cristo é aquele que nos usa por intermédio do Espírito Santo para que nós demos frutos. E Jesus Cristo ali, reforçando esse versículo, Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, não se acanhe em pregar a palavra do Senhor. Você já tem o Espírito Santo dentro de você, você já tem Deus na sua vida, então aproveita as oportunidades que a vida nos dá para exaltar, para falar no nome do nosso Senhor. É necessário que nós, irmãos, compartilhamos isso que nós recebemos da parte do Senhor. É o próprio Deus que nos diz que nós, sem Ele, nada podemos fazer. E os frutos vêm intermédio do Espírito Santo. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha nos dar oportunidade. E assim como eu disse, que fica aqui o final como um alerta para nós, irmãos. A Bíblia fala no versículo 6 que toda aquela vara que foi cortada será lançada no fogo. Irmãos, que esse versículo venha arder no nosso coração. Quantas vezes, irmãos, que passa oportunidade a gente falar de Jesus para alguém, aí futuramente a gente vai saber, a pessoa ou faleceu, ou aconteceu algum problema, ou perdemos a oportunidade de falar no coração dela. O nosso pastor, hoje de manhã, trouxe algo no nosso coração muito lindo, irmãos. Tem pessoa aí fora que está esperando, está precisando só de um ouvido, só de você ouvir. E quantas pessoas que passam da nossa vida, que nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, que a gente não para ouvir essas pessoas, ser um instrumento de Deus na vida dela. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos permitir, por intermédio do Espírito Santo, estar ligado em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, e começar esses frutos ser geminados, ser manifesto, para que de maneira nenhuma nós não sejamos essas varas secas, e de maneira nenhuma seremos lançados fora da presença do nosso Deus. Assim eu agradeço a oportunidade e peço para os irmãos continuem orando pela minha vida, pela minha família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o dízimo de oferta. Glória a Deus. Louvando ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, você está no culto de missões, então você sabe que este culto é para nos trazer a memória de que nós somos missionários. Cada culto é para nos trazer a memória, igual a gente tem um culto de primícias, é para nos trazer a memória que nós somos dizimistas, que nós somos ofertantes, temos culto de família, para nos trazer a memória que nós precisamos cuidar da nossa família, amar a esposa, amar os filhos e assim sucessivamente. Cada culto é para trazer a memória e a gente está trazendo memória nesta noite, que nós somos missionários. Nós vamos sair daqui mais preparados para fazer a obra do Senhor. Aleluia! Cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus! Antes de louvar, eu quero deixar um versículo na meditação da igreja, que se encontra em Salmos 96, versículo 3, que fala assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Que possamos anunciar as maravilhas do nosso Deus, mesmo que em meio às dificuldades e às tribulações, amém? Eu sei que os irmãos estão aconchegadinhos aí, sentados, mas eu quero convidar os irmãos a colocar de pé e louvar juntamente comigo esse louvor, amém? Glória a Deus! Feche seus olhos, ligue o seu pensamento ao Senhor e louve com todo o seu coração, amém? Obrigado, Senhor, obrigado. Agradecido, exaltado seja o Senhor. Pai, eu quero ver, Senhor, teu corpo comprado, em alto preço. Que esta casa te adorar, Senhor. Que não pode, meu Deus, voltar para os seus lares da mesma maneira. O Espírito Santo, trabalhe em nosso meio.
pedir a Deus uma bênção tal, aquela bênção que Deus prometeu ali em Malaquias, né? Que Ele prometeu que derramaria sobre a vida dos dizimistas, sobre a vida dos ofertantes, e também Deus abençoa, Deus também se alegra daquele que dá com alegria. Glória a Deus. Deus está feliz com você, meu irmão, porque você deu com alegria esta glória a Deus. Senhor Deus querido, Deus amado, em tua presença, meu Pai, aqui estamos, meu Deus, já te adoramos, Pai, tudo é uma glória, Senhor. Já te adoramos, meu Pai amado, e continuaremos a adorar. Meu Deus querido, nós te pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um, meu Deus, que veio trazer com alegria o seu dízimo, a sua fé, o seu dedo de tocar. Venha, meu Deus, continuar, meu Deus, transbordando, meu Deus, o celeiro desta irmã, meu Pai. O Senhor venha continuar abençoando, dando saúde, meu Deus, para que a gente não possa gastar com remédio, para que a gente não possa gastar com plano de saúde, porque o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que cuida, é o Senhor que zela. Eu quero abençoar este irmão, esta irmã, em nome de Jesus. Abrindo portas para estar desempregado, em nome de Jesus Cristo. Abrindo, meu Pai amado, qualquer forma de trabalho, em nome de Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, também, pela vida do nosso pregador, o Washington, que o abençoe a vida dele. O Senhor venha falar através dele, venha nos alimentar com a sua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 25. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa passagem tem mexido ao meu coração há vários dias. Oh, aleluia. Mateus, capítulo de número 25. Oh, aleluia. Quantos encontraram, pode dizer um amém? Amém. Aleluia. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram consigo o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, o esposo, tosquenejaram todas elas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeites, para que as nossas lâmpadas não se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não há caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E disse depois: chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade digo, que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podei-vos assentar, adorando e glorificando a Jesus. Aleluia. Jesus começa a citar, a narrar
uma parábola, dizendo que haviam 10 virgens, 10 moças. Alguém vai dizer que essas moças eram as noivas? Não. Essas moças eram as damas de honra, que eram preparadas para abrir o caminho, para levar a lamparina, para iluminar o caminho do noivo até a noiva. Aleluia. E a Bíblia nos diz que agora, perto da meia-noite, todas dormiram. Alguém diz que as 5 loucas dormiram? Não. O texto enfatiza que todas as 10 dormiram. Alguém fala que foi só as 5 casos, mas o texto enfatiza que todas adormeceram. Ei, você pode até dormir, mas não deixa o azeite faltar. O azeite representa o Espírito Santo. Aleluia. Você pode até dormir, mas não deixa o Espírito Santo faltar na sua vida. Ei, talvez você está dizendo, Jesus está demorando, mas tem azeite aí ainda? Se não tem, a noite que você obter nessa noite, o Espírito Santo ainda opera, o Espírito Santo ainda enche, o Espírito Santo ainda está em ação em nossas vidas. Aleluia, aleluia, glória. E a Bíblia diz que tardando, ele tardou, ele demorou. E elas agora vão dormir. E chegando próximo da meia-noite, alguém grita, aí vem o esposo. Porque naquela época alguém gritava, dizendo aí vem o esposo. Na cultura judaica, alguém gritava dizendo aí vem. Aí elas acordam desesperadas. Aí olha para o dente e pergunta, dá-me um pouco. Elas olham, não, vai faltar para mim também. Mas antes vai aos que vendem, porque pode faltar para mim também. Ei, tem muita gente que já perdeu o Espírito Santo. Vem para a igreja e já não sente mais a presença. Vem para a igreja e já não tem mais sensibilidade. Vem para a igreja e já está frio. Está igual a igreja de Laodiceia. Está morna, Jesus já está a ponto de voltar, mas nessa noite Jesus está dizendo, se tu és crente, vai estar quente, porque Jesus não vai vomitar ninguém. Jesus está dizendo, está morno, Jesus não quer crente morno, Jesus quer crente quente. Glória a Deus. Tu és crente, quente ou frio? Se estiver morno, ele vai vomitar. Glória. Aleluia. Não é tempo de coxear em 2 pensamentos. Ou você é ou não é. Glória. É curso de missão. Jesus está voltando. Aleluia. E Ele quer buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É tempo de nós nos prepararmos. A qualquer momento a trombeta vai tocar e nós ouviremos o barulho da trombeta. Quantos estão preparados? Se você não estiver preparado, se prepare. Pode ser hoje, pode ser agora. Glória. Glória, 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 glória.
se preparando. Já tem crente dizendo, Jesus pode voltar porque minha lamparina está cheia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ainda tem crente prudente, ainda tem crente na oração, ainda tem crente que paga o preço dizendo, Jesus pode vir, Jesus pode voltar porque eu estou preparada. Oh, aleluia. Tem crente que ainda é na oração. Tem gente que ainda acorda de madrugada e vai para o joelho dizendo, Jesus, se o Senhor voltar, eu estou preparada. Tem crente que acorda de madrugada e faz vigília dizendo, Jesus, se o Senhor voltar agora, eu estou preparada, eu estou pronta, pode me buscar. Glória, glória, glória. É esta igreja que Jesus está esperando. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Seja prudente, minha irmã. Seja prudente, minha irmã. Não deixe faltar o azeite. Não deixe faltar. É tempo de se encher nessa noite. É noite de se encher nessa noite. Foi aberta uma campanha sexta-feira e todos foram cheios. A igreja de Dom Bosco vai ser cheia. A igreja de Dom Bosco ninguém vai ficar vazio. Ninguém vai ficar vazio. Todos vão ser cheios. Ai, canta lá baixo. Quando Jesus voltar, é uma igreja cheia. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Quantos estão preparados para ouvir isto? Oh, glória, glória. O noivo está vindo aí. O noivo se chama Jesus. O noivo se chama Jesus. E ele está vindo aí. A qualquer momento ele pode voltar. Coletivamente ou individualmente, eu não sei. Mas eu tenho que estar com a minha vida preparada. Eu tenho que estar com a minha vida pautada no altar. Eu tenho que estar com a minha vida pautada nele. Aleluia! Oh, glória! Aí a Bíblia diz, sai-lhes ao encontro. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que agora as prudentes pegam suas lamparinas e saem ao encontro do esposo com as suas lamparinas. Sabe para que serviu as lamparinas? Para iluminar o caminho de Deus. O Espírito Santo serve para nos conduzir até Jesus. Oh, glória. Sem o Espírito Santo, Bia, você não vai chegar até Jesus. Sem o Espírito Santo, você não vai chegar até Ele. Ele é o nosso condutor até Jesus. Oh, aleluia. Por isso que quando Jesus, João Batista, foi levado ao céu, ele disse, eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador. Oh, aleluia. O Consolador é o Espírito Santo. E Ele está aqui
aqui nesta noite, quantos sentem a presença do Consolador, Ele está do teu lado dizendo: eu te consolo, eu te protejo, eu te guardo, eu te livro. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! E agora ela sai. Enquanto ela sai, as loucas vão atrás de azeite. Enquanto elas chegam, o texto diz que elas batem na porta. E o noivo diz: eu não vos conheço. Horrenda coisa é essa. Imagine agora você nascer na igreja, viver na igreja, e naquele grande dia Jesus olhar para você e dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Já imaginou isso? Não era isso que eu ia pregar, mas eu estou entregando tudo que o Espírito está me dando. Imagina nascer no Evangelho de Macaé. E no último dia Jesus fala assim: não te conheço. Imaginou? Horrenda coisa. Quer dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas isso não vai acontecer conosco. Nós vamos entrar para a boda do Cordeiro. Nós vamos entrar para a boda do Cordeiro. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Imagina. É a mesma coisa que você chegar na casa do seu pai e você vai falar: eu não te conheço. Pior coisa é alguém dizer assim: eu não te conheço. E a pessoa te conhecer dizendo: não te conheço. É triste. É vergonhoso. Mas é noite de nós refletirmos como está a nossa vida diante de Deus. Se Jesus voltar hoje, será que ele vai dizer: entrai pelas portas? Ou ele vai fechar a porta e vai dizer: eu não te conheço? É você e ele. Feche seus olhos por mim. Reflita como está a sua vida diante de Deus. É culto de missões. E culto de missões é culto de reflexão. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vai se enchendo de Deus, vai. Deixa o azeite transbordar. Oh glória. Encha a sua lamparina. Oh glória. Encha as suas lamparinas. Encha agora. Encha, tem azeite aqui. Tem presença de Deus aqui nessa noite. Tem presença de Deus aqui nessa noite. Você não está sozinha. Você não está sozinho, meu irmão. Existe uma presença de Deus radiante aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Jesus não vai fechar a porta e vai dizer para você ficar de fora, não. Você vai entrar. Você vai sentar na mesa. Aleluia. Eu e você, nós vamos sentar na mesa. E Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai para o gozo eterno, ao qual foi preparado para vós. Aleluia. Aleluia. E o texto termina dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Aleluia.
Ele virá como ladrão de noite. Se você soubesse que hora que o ladrão viria, você vigiaria a casa. Assim o Senhor virá. Ele vai vir como um ladrão. O ladrão não marca a hora, mas ele vem. Assim Jesus virá e vai buscar a sua noiva. E vai buscar a tua igreja. Mas ele vai buscar uma igreja que está lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ele vai buscar uma igreja que está preparada para o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos vivenciando os últimos momentos da igreja na face da terra. Ei! Vamos despertar do sono, porque Jesus está voltando aí. É noite de despertar, é noite de acordarmos, igreja. Até quando vamos continuar dormindo? É noite de acordarmos, é noite de despertar. Jesus está voltando. Os sinais mostram que Jesus está voltando. Tudo indica que Jesus está voltando. Nós vemos aí as noticiários, rumores, terremotos, tragédias. E muitos estão dormindo. Muitos estão brincando de ser crente. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. É noite de sermos cheios. É noite das nossas lamparinas ser cheias. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Jesus está aqui. Jesus está nos alertando. É noite de renovo. É noite de renovo. É noite de sermos renovados. Porque o Filho do Homem há de vir. Aleluia. A qualquer momento a trombeta vai soar. Que os nossos ouvidos estejam atentos. Deus. Aleluia. Que os nossos ouvidos possam estar atentos para quando a trombeta tocar, ou o nosso nome ser chamado, nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Quantos podem dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque de pé por gentileza. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, glória, oh, glória. Eu quero convidar aqui na frente você que quer ser cheio. Talvez você chegou aqui dizendo: a minha lamparina está vazia. Talvez você chegou aqui dizendo: eu quero ser transbordado. Vem aqui, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Em nome de Jesus. Tu és santo, Pai. Glória a Deus. Eu quero orar por você. A sua palavra é fiel e verdadeira. Eita, Pai, reina sobre nós. Teu Espírito reina sobre nós. Mas tem uma pessoa em especial que eu quero orar. Irmã Glória, faz favor, eu quero orar. Pai, aleluia. Paz, faz a obra, toca, Senhor, repreende, Senhor, todo o mal, manifesta a salvação, faz a obra, Senhor, completa em cada vida. É a tua palavra que nos atrai, é a tua palavra
Com seus olhos fechados, vá adorando, vá adorando, vá adorando. É o Senhor que tem poder para transformar as vidas. Oh, É o Senhor que tem aleluia. poder para encher Pastor Edmar, puxa irmã Glória, por favor. Oh, Deus, Senhor, de maneira poderosa. Pai, toma em tuas mãos. Irmã Glória, quando eu essa orava, obra. 2 semanas atrás, Em nome de Jesus. eu vi uma enfermidade, mas o Espírito Santo repreendia na vida da senhora. O Senhor repreendia uma enfermidade, uma posse. Era uma enfermidade. Eu não sei qual, mas o inimigo ia colocar uma enfermidade na vida da senhora. Mas o Senhor repreendia. Aleluia. Uma posse. Alabaxuri me canta na barrai. Alai teu ecoa. Orianda alabaxuri me canta na barrai. Shuri alai teu ecanto me canta na barrai. Me dá disposição para aprender. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Aleluia, Eu quero ser levado. Aleluia. Ouvir sua palavra, entender com suprema exatidão o que quer. Eu não vim aqui pedir mais nada. Eu não vim aqui pedir afirmação. Hoje eu vim aqui para te servir, Senhor.
Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Poder sentar, receba a palavra do Senhor, receba a presença do Espírito Santo, receba alimento para mais uma semana, mais uma caminhada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o João Batista, Deus abençoe o Washington. Continue orando pelo departamento de missões, para que nós possamos produzir muitos e muitos irmãos. Não é só a direção de um culto. Nós precisamos produzir muito para o reino de Deus, e Deus vai dar sabedoria a cada irmão que está na frente do trabalho. Queridos, segunda-feira, para os obreiros, tempo central. Nós precisamos ir no tempo central, precisamos estar alinhados com os ensinos. A gente fala para os obreiros, irmãos, mas as irmãs podem acompanhar os seus esposos, os seus maridos. Não tem problema não, as irmãs podem ir também no tempo central. Não é proibido não. Mas os obreiros, a gente fala obreiro porque é um culto para obreiros. Terça-feira, ensino regional no João Pinheiro. O pastor está trabalhando o livro de Atos, falando sobre Atos, e tem sido bênção. Quarta-feira, nosso ensino aqui, culto de ensino. Nós estamos trabalhando também com um tema importante para nós aqui. Quinta-feira é dia livre. Sexta-feira, segundo elo da campanha do ciclo de oração. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. A abertura, irmão, sexta-feira passada foi uma bênção. E eu creio que nós vamos continuar. Persevere, irmãos. O inimigo ele vai tentar durante a semana colocar dificuldade, empecilho. Mas persevere nessa campanha. Ore bastante, faça um jejum, consagre ao Senhor. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, e nós, como pentecostais assembleanos, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar em línguas estranhas. Então você ainda que não experimentou isso, peça a Deus que Deus dá. Deus batiza com o Espírito Santo. E é para a sua própria edificação. Então não perde tempo não. Eu estou firme aí orando. Vou até falar dele, não está aqui. Tilídio falou que não vai perder nenhum, porque ele quer ser batizado com o Espírito Santo. Ele não quer de maneira nenhuma sem viver essa experiência. E olha, irmãos, que eles têm dificuldade de estar aqui. Mas ele falou que não vai faltar, porque ele quer ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, se ele quer, Deus vai batizar. E ele vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Você que é cristão, você não pode viver sem ter essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo. É para todos nós, então vamos pedir, Deus vai nos batizar. Convida. Isso, tem 15 convites espalhados aí com os irmãos. Ore por quem você entregou, traga a pessoa, já deixa ela por dentro que nós vamos orar 1 hora. Então de 7 às 8 é oração, mas que ela pode ficar sentadinha aí, que não tem problema. E deixa Deus trabalhar, e deixa a oração fluindo e fazendo a obra. Glória a Deus. Convide para vir em nome de Jesus. Sábado, irmãos, e presta atenção, porque normalmente sábado aqui não tem trabalho. Mas nesse sábado pela manhã é a consagração do ciclo de oração regional. E eles vão estar aqui. Então, consagração do ciclo de oração regional vai ser aqui na nossa igreja. Então, nós precisamos estar aqui para receber todas as irmãs aqui reunidas. E o bom é que está sendo tudo um atrás do outro. Vai ser melhor ainda. Outra coisa, irmãos, estava uma informação equivocada, errada. Domingo é a nossa ceia aqui. A ceia regional, ela só é no João Pinheiro, por enquanto, na última terça-feira do mês. Então, nesse mês vai cair dia... Quem tiver um calendário aí? Não. Vai cair na terça-feira, dia 29. A última, isso. Dia 29. Então, essa ceia regional, ela é de 3 em 3 meses. E ela é na última terça do mês, lá no João Pinheiro. No domingo é local. Então, aquele que não tomar ceia por motivo de trabalho, na terça-feira ele pode subir. Na última terça-feira pode subir e tomar no João Pinheiro. Tá bom? Para não confundir a mente dos irmãos. Então, domingo pela manhã é a nossa ceia aqui. Santa Ceia do Senhor, aqui na igreja. E à noite um grande culto de primícias. Estejam todos aqui e vamos juntos celebrar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Acho que eu dei todos os avisos, tudo certinho? Então vamos ficar de pé, vamos finalizar. Glória a Deus. Queridos, na quarta-feira passada,
teve aqui o Gabriel. O Gabriel, ele é da família da irmã Maria Selma. Sobrinho da irmã Maria Selma. O Gabriel, ele veio acompanhando a esposa. Se eu não me engano, a esposa é Rose, irmã Maria Selma. Rosiane. E eles estavam com a criança, irmãos, o Arthur, que ia passar por uma cirurgia aqui, né, irmã? E que talvez iria demorar muito tempo para que eles pudessem ficar aqui, fazer a cirurgia e voltar. Mas a irmã Maria Selma já estava orando. O Gabriel veio aqui na quarta-feira no culto de ensino, nós oramos por ele. E o Gabriel já pegou o Arthur e já voltou para casa. Vamos continuar orando, irmãos. É Gabriel, Rosiane, Arthur e a pequenininha é? Betina. Eu só estava aumentando o coral, irmãos. Vocês vão gravar o nome. Sim. Chegou aqui, foi naquele. Até falei aqui, voltaram para lá, para fazer um convênio para esconder na vida, ficaram todos 50 mil, ele estava. Meu Deus. Assim, aí voltou agora, já com a cirurgia foi feita, tipo ponto de sapento. Foi até lá no Paraná. Não é estende, é um para fechar. Para fechar, porque o sangue do coração dele estava misturando o pneu com a. Aí depois esse negócio voltou, falou que ele vai internado até amanhã. Sim. E na quinta-feira ele recebeu alta. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração é poderosa, irmãos. A oração é poderosa. Creia. Se não crer, não tem como, irmão. Se você não acreditar, você vai levantar, você vai vir na frente, voltar e vai receber oração e não vai acontecer nada. Mas se você crer, ela é poderosa. Em nome de Jesus. Então vamos continuar orando. Venha sábado, irmãos, para a consagração, em nome de Jesus. Você vai ser cheio do Espírito Santo e a igreja vai preparar o café da manhã para que você volte já com o café da manhã tomado, em nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé e vamos orar, finalizando em nome de Jesus. Tem uma semana de vitória, irmãos, de boas notícias, em nome de Jesus. E depois testemunha, fala o quanto Deus tem nos abençoado. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, por ter repreendido os males, por ter lançado por terra os levantes. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está atento às orações feitas nesta casa, e o Senhor é fiel, é verdadeiro. Pai, eu continuo apresentando ao Senhor a família do Gabriel, a família da Rosiane. Toma em tuas mãos, Senhor, ajuda em tudo, guarda, Senhor. Pai, continue realizando a obra perfeita na vida do Arthur. Eu sei que o Senhor tem um plano para ele, tem um plano para aquela família, e eu sei que o Senhor vai realizar por completo essa obra, e nós ouviremos os testemunhos, Pai. Continue abençoando a tua igreja, continue ajudando, continue, Senhor, levantando, dando força, continue repreendendo todo o mal, continue, Senhor, estando com eles em tudo. Onde eles colocarem a planta do pé, o Senhor esteja. Onde eles colocarem a mão, o Senhor abençoa, prospera. Toma em tuas mãos a tua igreja, Senhor, o teu povo, Senhor. Abençoa em tudo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção pastoral, que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todos, sempre, todos digam amém. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, João Batista, Deus abençoe a sua vida. Só tem uma coisa, missão, oficial, para ficar no livro. Eu troquei missão, eu cantava, falar com Amém. Amanhã. Paz do Senhor. Tudo bem? Deus abençoe. Vamos, Jesus.